Olá, alunos do sétimo ano, tudo bom? Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo. Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui. Falar agora na parte de divisores e múltiplos de um número natural. Se você tem um livro lá, o arquivo do livro já deixei nos grupos lá, também deixei na fanpage, né? Para você poder abaixar o livro aí e quiser acompanhar, tá? Fica à vontade aí. A página do livro é a página 20. Tá? Eu tirei alguns detalhes ali. O que tiver de vermelho circulado, você passa para o seu caderno. Tá bem? Passa para o caderno aí para a gente ter esse conteúdo para você poder consultar futuramente. Nessa primeira parte, então, pessoal, o objetivo é tornar os conhecimentos de múltiplos divisores de um número natural e de um número primo. Então, são algumas coisas que a gente vai rever nessa nossa retomada de números. Tá? É bom que você tente ir fazendo, né, retomando o que você já sabe aí sobre o conceito de divisores. Né? Vamos lá, então. Vou começar a falar de divisores e falar de múltiplos, para depois a gente falar do MMC e do MDC, que é o máximo divisor comum, e o mínimo múltiplo comum. Para começar a falar de divisores, vamos relembrar o conceito de divisores observando a seguinte situação. A Thaís, eu trago aqui um exemplo, ó. A Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas, cada uma. Pegou 5 saquinhos e tentou pegar essas 48 balas e colocar no saquinho. Será que ela conseguiu? Claro que não, porque 48 não é divisível por 5. Esse é o nosso assunto. Sobrou então, nessa divisão, sobraram 3 balas fora do saquinho. Então, ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas. Em vez de botar 5 balas em cada saquinho, colocou 6. E aí ela conseguiu montar 8 saquinhos sem sobras nenhuma. Por que será que ela conseguiu montar 8 saquinhos sem sobras nenhuma? Porque o 48 é divisível por 6. Quanto que dá 48 divididos por 6? Você sabe fazer de cabeça? Quanto dá? Pensa aí, responde. Pode colocar no chat mesmo ali a resposta. Bom, isso só foi possível então porque 48 dividido por 6 é 8, né? Você pensou em 8, tem certeza? E é então uma conta exata, ou seja, o 6 ele é divisor de 48. Então, todos os números que dá para dividir o 48 é divisor dele. E não é só o 6, né? Vários números dá para dividir por 48. Já você deve ter notado que a divisão de 48 por 5 não é exata, pois ela tem resto 3. 48 por 5 dá 9. 9 vezes 5 dá 48. Podemos fazer aqui, ó, em cima. 48 divididos por 5, 9 vezes 5, 45, sobrou 3 balas. Dava para ter 9 balas em cada saquinho e sobrar ainda 3. Então, não é divisor. Tá bem? Um número natural não nulo, então, qualquer número natural não nulo, é divisor de outro natural B. Número natural não nulo A é divisor de outro natural B quando a divisão é exata. Então, para ser divisor, a divisão tem que ser exata, não pode sobrar restos, certo? E quando o número A é divisor de B, quando eu conseguir fazer essa divisão de A por B e não sobrar restos, dizemos então que B, que o número B é divisível por A. Quer dizer que o B é divisível por A. Então esse é o conceito aí de divisores.
Isso que está em vermelho é bom você colocar no caderno juntamente com os títulos, né? Números e múltiplos de um número natural e também divisores, tá bem? Falar agora de múltiplos. O que será múltiplos para você? Vamos pegar outra situação aqui. O Paulo e o Rogério, eles colecionam figurinhas. Desta vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Tá? Então, se ele comprar um envelope, ele tem 3 figurinhas. Se ele comprar 2 envelopes, ele tem 6. Se ele comprar 3 envelopes, ele tem 9. Né? O que quer dizer esses números? 1, 6, 9, são o que afinal? Essa semana, por exemplo, o Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas. E o Rogério comprou 3 envelopes. Então, o Paulo comprou quantas figurinhas? Se cada uma vem 3, comprou 15. E o Rogério comprou 3 envelopes, se cada uma vem 3 figurinhas, ele tem 9. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Acabei de falar a resposta para vocês, né? Vamos montar um quadro, então, com a quantidade de figurinhas de acordo com o número de envelopes, para ajudar vocês a entender o que é múltiplos. Então, notem aí. Quando eu compro uma figurinha, um envelope, eu tenho 3 figurinhas, pois 1 vezes 3 é 3. Quando eu compro 2 envelopes, eu tenho 6 figurinhas, pois 2 vezes 3 é 6. Quando eu compro 3 envelopes, eu tenho 9 figurinhas, pois 3 vezes 3 é 9. Quando eu compro 4 envelopes, eu tenho 12 figurinhas, porque 4 vezes 3 é 12. Quando eu compro 5 envelopes, eu tenho 15 figurinhas. Então, quando que é 5 vezes 3? 15. Agora, note que os números 3, 6, 9, 12, 15 são os exemplos, né? Exatamente dos números múltiplos de 3. Então, são todos os múltiplos de 3. Se cada pacote tinha 3 figurinhas, né? Então, os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15 nesse caso. Respondendo a pergunta do Paulo lá, o Paulo comprou então 15 figurinhas. E já o Rogério comprou 9 figurinhas, né? O conceito então de múltiplos, para você colocar ali o título e depois copiar no caderno só o conceito. Né? Professor, posso copiar tudo se eu quiser? Pode, não tem problema nenhum. O estudo direcionado é você. Isso tudo tem no livro didático da sua aula. No livro didático que está com você no formato digital. No livro didático que tem na biblioteca da escola, né? Então, mas é bom também sempre tirar anotações e colocar no seu caderno. Tá bem? Então, o número natural A, ele será múltiplo de um natural B, diferente de 0. Então, tem que ser diferente de 0. Quando A for divisível por B, ou B for divisor de A. Tá? Quando A for divisível por B, ou B for divisor de A. Falar de números primos aqui, então. Vocês devem se lembrar dos números primos, né? Um número que possui apenas 2 divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, então todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, é denominado então número primo. Se o número só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo, é número primo. Assim, vale saltar o seguinte, então, começar. Professor, 1 é primo? Sempre pergunto, né? 1 não é primo. 1 não é primo e ele também não é composto. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Né? Então, quem é o primeiro número primo? Então, os números, por exemplo, 2 é primo. 2 dá para dividir por 1 e por 2, né? Mais nada. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 5 só dá para dividir por 1 e 5.
O 7 só dá para dividir por 1 e 7. O 11 só dá para dividir por 1 e 11. O 13 só dá para dividir por 1 e 13. E assim vai, né? Depois tem quem? Depois do 13, quem é que vem? Você sabe me dizer? Ah, professor, o 14. Não, 14 dá por 1. 14 dá para dividir por 2. 14 dá para dividir por 7. Ó, tem mais de um divisor. Né? O número primo só tem divisor por 1 e por ele mesmo. Ah, o 15, professor. Ah, de novo, o 15 dá por 3. O 15 dá para dividir por 5. Já são dois divisores diferentes. Tá? Ah, então vai vir o 17. Isso, o 17 é. O 21, perfeito. O 21 é? O 21 é? Não, né, pessoal? Lembre que o 21 é divisível por 3. Né? É divisível por outros números, por 7. Então não dá, né? E assim vai alguns outros números naturais que são primos. Já os números 4, 6, 8, 10, 9 e 10 são alguns de números compostos, né? São números que dá para dividir por outros números. Uma dica boa aqui, ó, o único número primo par é o número 2. Você já começa a pensar assim, se o número é par, né, se não é o 2, não é primo. Você vai pensar, 24 é primo? Bom, 4 é par. Não, não é primo. Então o único número primo par é o solito 2. Somente o 2. Tá? Os demais números pares, eles são divisíveis por 2. Tudo que termina em par depois é divisível por 2. A gente vai ver essa regrinha aí para fazer o MMC e o MDC. Tá bem? Dúvidas? Continuamos? Bom, copiar então o que está em vermelho, né? Como apareceu aí agora, para você ter esses conceitos no caderno, tá? Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados de números compostos, que a gente estava conversando também. Falar de decomposição de fatores primos, então. Vimos que todo número natural maior que 1, que não é primo, é chamado de número composto, né? Pois ele pode ser expresso como uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Em particular, uma multiplicação de fatores primos. Vamos pegar aqui o número 24. Eu tinha acabado de falar que ele não é primo, ele é um composto. Por quê? Vamos pegar o 24. Se você dividir o 24 por 2, dá quanto? Dá 12. Né? Agora, se eu pegar esse 12, deixar um 2 aqui que é um primo, né? Pegar esse outro aqui que é composto. O 12 dá para dividir por 2? Sim. O 12 dividido por 2 dá 2 e sobra 6. Né? Agora, olhem que o 6 aqui também, o 6 é um número par. Então, o 6 dá para dividir por 2, que dá 2 e sobra 3. Notem que todos esses números aqui são números primos. Então, o número composto é um número composto por produtos de números primos. Quer dizer, que se a gente multiplicar 2 vezes 2, vamos fazer ali, para não chegar a dúvida, ó. 2 vezes 2 você vai dizer que é 4. 4 vezes 2 você vai me dizer que é 8. E 8 vezes 3 você vai me dizer que é 24. Então, a multiplicação desses números, que são todos primos ali, é a forma fatorada completa do número 24. Ou seja, o número 24 é expresso como uma multiplicação de fatores primos. Né? A decomposição de fatores primos de um número natural composto nos fornece a forma fatorada completa desse número. Então eu vou apresentar uma técnica aqui num esqueminha para você sempre pensar se o número dá para decompor em fatores primos. Primeiro, vamos tomar um número composto que se quer decompor, qualquer número que você pensar. Dividir esse número por um número primo que seja seu divisor. Então você vai testar. Começa. Esse número que você pensou, dá para dividir por 2? Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 5? Dá para dividir por 7? Dá para dividir por 11? Dá para dividir por 13? E assim vai. Dando para dividir,
o quociente, a resposta obtida, por um número primo que seja seu divisor. Quando o quociente obtido é igual a 1, né, se ele for sim, você escreve a multiplicação de todos os divisores usados no processo. Se ele for não, você divide de novo o quociente obtido por um número primo que seja seu divisor. Pareceu complicado esse esqueminha? Não é, porque você vai lembrar já já sobre isso que nós estamos falando. Então veja como decompor os números 72, 116 e 231 em fatores primos. Se lembra então? Escreve 72, faz um risquinho aí e você começa a pensar o seguinte. Os números primos quem são? Vamos botar de novos aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Depois a gente coloca os outros. 72 dá para dividir por 2? Dá, professor. Quanto que dá? Por que que dá? Dá porque ele é par. Isto porque ele é par. Dá por 2. Quanto que 72 dá por 2? Metade de 7. Você vai me dizer, professor, é 3 para cada lado. Dá 6 e sobra 1. Metade de 12. 36. Metade de 12 é 6, na verdade, dá 36. Então, 72 por 2 deu 36. Entenderam? Vamos fazer de novo. 36 dá por 2? Dá. Por quê? 6 é par. Dá por 2. Qual é a metade de 3? Dá 1 para cada lado. Dá 1 mais 1 dá 2. Sobra 1. Essa sobra eu boto do lado do 6. 16 por 2 dá 8 para cada lado. 36 por 2 é 18, então. 18 dá por 2? Dá 2. 18 por 2? 9. 9 dá por 2? Não, pessoal, 9 não dá por 2. Por quê? Porque ele é ímpar. Mas o próximo primo é o 3. 9 dá por 3? Tem na tabuada do 3? Tem. Então, 9 dá para dividir por 3. Dá 3. E 3 divididos por 3? Dá 1. Quando eu chego no 1, o meu número decomposto em fatores primos, a gente escreve assim. 72 é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Isso é decomposição em fatores primos. Tá bem? Fazer o próximo? 116 por 2. 116, decompondo ele. 6 é par? Dá por 2. Vamos fazer aqui. Metade de 11. É 5 para cada lado e sobra 1. Metade de 16 é 8. 116 por 2 é 58. 58 é o número par? Dá por 2. Metade de 5, você vai dizer 2 para cada lado e sobra 1. Metade de 18 é 9. Então, 58 divididos por 2 deu 29. E agora? 29 dá por 2? Não, não dá por 2. Porque ele é ímpar. Se é ímpar, dá por 3 então, professor? Não, não dá por 3. Os números que dão por 3, se eu somar 9 mais 2, quanto que dá? 9, 10, 11. 11 é divisível por 3? Não. Se essa soma dos algarismos for divisível por 3, até daria por 3. Por 5? Não dá por 5. Por 5 só dá os números que terminam em 0 ou 5. Por 7? Não é múltiplo de 7 ou 29. Tem na tabuada do 7 ou 29? Não. Então, por muito menos, 11. Então, com certeza, esse 29, ele é um número primo. Então, ele só dá por ele mesmo. 29 é um número primo, só dá por ele mesmo. Então, a decomposição em fatores primos ficou assim. 2 vezes 2 vezes 29. Vamos fazer mais uma? 231. Você começa a pensar. 231 dá por 2? Não. Porque o último número é ímpar.
231 dá para dividir por 3? Vamos fazer aquele testezinho. 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 6. Bom, se essa soma é um múltiplo de 3, com certeza dá para dividir por 3. Quanto que dá 231 por 3? Podemos fazer um rabisco aqui, então. Pego o 23, que número que multiplicado por 3 chega perto do 23? Você vai me dizer que é o 7. 7 vezes 3, 21, sobrou 2. Abaixo 1. Acabamos de fazer, né? 7 vezes 1, 7 vezes 3, 21, sobrou nada. Então é o 77, divisão exata. Professor, 77 não dá mais por 3, porque 7 mais 7 é 14, 1 mais 4 é 5, né? O resultado de 14. E 5 não é divisível por 3. Também 77 não termina em 5, não dá para dividir por 5. Mas 77 dá para dividir por 7. Dá uma conta exata, que dá 11. E 11 é o número primo. Então, sobrou 1, resto 0. Quem são os decompostos em números primos do 231? É o 3, é o 7 e é o 11. Tá? 3 vezes 7 vezes 11. Essa é a decomposição em fatores primos. Tá bem? Falar agora então de máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60. E dentre deles, qual é o maior? Primeira situação, problema. Então, primeiramente, vamos ter que determinar os divisores de 40 e os divisores de 60. Vamos começar a fazer os divisores de 40. Você pode começar sempre, pessoal, com o 0. Desculpa, 0 não. 0 é múltiplos. Você pode começar sempre com o 1. Né? Todo número tem divisor 1. 40 dá para dividir por 1? Dá 40. Né? Ó, 40 divididos por 1 dá 40. O 40 dá para dividir por 2? Dá 20. Dá para dividir por 2, beleza. 40 dá para dividir por 3? Não, 4 mais 0 é 4, não é divisor de 3, então não dá por 3. Bom, se o 40 deu por 2, com certeza ele dá para dividir por 4. 4 pedaços, 4 de 10, né? Dá 40. 40 dá para dividir por 5? Dá, termina em 0 ou 5. Dá para dividir por 5. 40 dá para dividir por 6? Tem na tabuada do 6? Não, não tem. 40 dá para dividir por 8. Porque se 5 vezes 8 é 40, né? 8 vezes 5 também é 40. 40 dá para dividir por 10, né? 10 partes de 4. E 40 dá para dividir pela metade dele. Quem é a metade de 40? 20. Quando eu chego na metade, depois o 40 só dá por ele mesmo. Ó. Só dá por ele mesmo. Tá? O 60. Mesma análise. Professor, 60 dá por 2? Dá por 2. Começa por 1, claro. Todo o número 1 é divisível pelos outros números. 60 dá por 2? Dá por 2, dá 30. 60 dá por 3, lembre, ó, 6 mais 0, 6. 6 é múltiplo de 3, dá por 3. 60 dá para dividir por 4? Bom, se deu por 2 e 3, com certeza dá por 4. Né? 60 dá para dividir por 5? Sim, termina em 0, dá para dividir por 5. 60 dá para dividir por 6? Sim, dá 10 pedaços, né? Dá para dividir por 6. Bom, se 6 vezes 10 é 60, então 60 dá para dividir por 10. Sim, com certeza. Tá? 60 dá para dividir por 12? Dá para dividir por 12. 60 dá para dividir por 15? Sim, também dá para dividir por 15. 60 dá para dividir ainda por 20, também. 60 dá por 30, que é a metade dele, e 60 dá para dividir por 60. Então esses são os dois divisores, os divisores de 40 e os divisores de 60. Né? Quer dizer que 40 é divisível por todos aqueles números e 60 é divisível por todos esses números aqui. Não é? Com isso, observando esses divisores, percebemos que os divisores comuns de 40 e 60 são
Então, qual é nas duas listas que os números se repetem? Sabemos que o 1 é divisor comum, o 2 é divisor comum, o 4 é divisor comum, o 20, ou 5 é divisor comum dos dois, o 20 é divisor comum e não tem mais, né? Dentre eles, eu estou vendo o quê? Máximo divisor comum. Dentre eles, qual é o maior número que é divisível comum entre eles? É o número 20. Então, o maior dos divisores em comum é o 20. Né? 20, então, é o máximo divisor comum, é o MDC de 40 e de 60. Achou difícil? Vou te ensinar um outro método para ver isso aí. Copiamos o título. Então, dados, toda essa tela agora, né? Dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. E aí uma outra maneira de encontrar o MDC é fazer a decomposição em fatores primos dos números e considerar apenas os fatores primos comuns de 40 e de 60. Veja assim, então. Até botei as respostas aqui, mas não era para ter botado. Vamos lá. Vou começar a dividir o 40 e o 60 ao mesmo tempo. Algum deles dá por 2? Sim, os dois dão por 2. O 40 divididos por 2 dá 20. 60 divididos por 2 dá 30. Consegui dividir esses dois números por 2? Consegui. Eu vou botar uma bolinha, então, no primeiro 2. O 20 e o 30 dá por 2 de novo, não dá? O 20 dá 10 e o 30 dá 15. Consegui dividir esses dois números por 2? Sim. Vou botar uma bolinha no 2. O 10 e o 15. Bom, o 10 dá por 2, termina em 0. O 15 não. Então, vou botar um 2 aqui. Vou dividir 10 por 15, 5. E o 15, professor? O 15 eu vou repetir. Não consegui dividir o 15 por 2. Boto bolinha no número? Não, pessoal. Só bota uma bolinha no número quando eu consigo dividir todos os números da linha pelo número que eu estou decompondo. Então, nesse caso, só consegui dividir o 10. Então, não vou botar bolinha no 2. O 5 e o 15 agora. O 5 e o 15, você vai me dizer, dá por 5, professor. Mas isso não esqueça, pessoal. O 5 dá por 5, mas o 15 ainda dá por 3. Então, aqui vai ter que entrar um 3 primeiro. O 5 vou repetir. E o 15 vou abaixar. 15 divididos por 3 deu 5. Boto bolinha no 3? Não. 5 e 5 só dá por ele mesmo. Esse aqui eu consegui dividir os dois por 5, boto bolinha nele. E agora eu vou pegar somente os números que estão com bolinha, somente os números em comum. E aí vou fazer uma multiplicação. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 5 é 20. Então o MDC desses números é 20. O produto desses fatores é 20. Como é que eu respondo? MDC de 40,60 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 5. E todo esse cálculo aqui, quando vocês fizerem atividades no caderno, né, pessoal? Tem que aparecer, tá? Já estou avisando desde cedo. Quanto mais eu exercito matemática, mais eu aprendo. Mas tem que exercitar. Tem que ser firme nesse teu estudo. Você tem que se dedicar um tempo para o estudo. Tá bom? Próxima. Agora eu vou falar de mínimo múltiplo comum. Já falei de divisores. Divisores são finitos, eles terminam no próprio número. E o mínimo múltiplo comum não tem fim, né? Bom, vou pegar um exemplo aqui. O número natural n, eu não sei que número é esse, estou chamando ele de n, diferente de 0, é o menor múltiplo de 12, 15 e 20, ao mesmo tempo. Qual é esse número de n? Para responder esse problema, a gente precisa então achar os múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Como é que eu começo colocando os múltiplos? Os múltiplos começam com 0. Então, o primeiro número que você vai colocar ali é 0, porque 12 vezes 0 é 0. Tá? Depois, o próximo múltiplo é o
número você está pensando? O próprio número, o 12. Né? Porque 12 vezes 1 é 12. Depois vai adicionando mais 12, é o 24. Mais 12 é o 36. Mais 12 é o 48. Mais 12 é o 60 e assim vai. Então, 0, primeiro número. 12, depois 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60, mais 12, 72, mais 12, 84, mais 12, 96, mais 12, 108 e assim vai por diante. Né? Quer dizer então que aqui 12 vezes 0 é 0. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2 é 24. 12 vezes 3 é 36. 12 vezes 4 é 48. 12 vezes 5 é 60. 12 vezes 6 é 72. Tá entendendo? Né? O que é os múltiplos? O resultado da tabuada? Pode ser. O resultado da tabuada são os múltiplos do número 12. Né? 12 vezes 0, 12 vezes 1. Vamos fazer os múltiplos de 15? Você entendeu? Consegue fazer aí? Né? Dá uma pausa. Tenta fazer. Faz os múltiplos de 15. Faça os múltiplos de 20. Vamos ver se você entendeu. Voltamos? Conseguiu fazer? Depois da pausa? Claro que sim. Então começa com quem? Começa com 0, depois bota o 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60 e assim a gente vai. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e vai para o infinito, né? Até quanto eu boto, professor? Bom, vai depender se você encontrar o menor múltiplo entre eles, neste método. Do 20 você fez também? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e vai embora. O que você notou? Né? Qual é o número que aparece entre os três ao mesmo tempo? Qual é o número que aparece nos três? O 60. Esse é o primeiro múltiplo simultâneo dos três que aparece. Vai aparecer outros? Sim, com certeza, vai aparecer outros. Tá? Lá adiante, se você seguir fazendo essa sequência, vai aparecer outros. Mas esse é o mínimo múltiplo comum entre os números. Tá? É o mínimo. Isso quer dizer o quê? Que o 60 dá para dividir por 12, o 60 dá para dividir por 15 e o 60 dá para dividir por 20. Por isso que é mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum que eu encontrei dá para dividir por 12, por 15 e por 20. E dá uma conta exata. Observando esses múltiplos, verificamos que o menor número natural diferente de 0, porque tem o 0, né, antes, claro, simultâneo de 12, 15 e 20 é o 60. O número 60, então, é chamado de mínimo múltiplo comum. E a gente responde MMC de 12, 15 e 20, indicamos MMC de 12, 15 e 20 é igual a 60. E aí respondemos a nossa pergunta. Qual o valor do N procurado? O valor do N é o 60, então, que é o mínimo. Ó. Quero saber o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Esse vai ser o valor de N. Então, o valor de N é 60. Tá bem? Dados dois números, então, naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns, seja diferente de 0. Outra forma de encontrar é fazendo, então, a fatoração, a decomposição em fatores primos ao mesmo tempo. A diferença do MMC para o MDC, o raciocínio é o mesmo. São números primos decomposto ali, vamos dividir por números primos e botando a resposta. A diferença é que no MMC não precisa marcar bolinha. Vai colocando, depois a gente multiplica todo mundo e este é o resultado. Quer ver? Vem comigo então, olha só. Fácil assim, ó. 12, 15 e 20. Algum desses dá para dividir por 2? Sim. O 12 dá para dividir por 2. Metade de 12, 6. O 15 dá para dividir por 2? Não, 15 é ímpar.
Então, 15, por enquanto, vamos repetir. O 20 dá para dividir por 2? Sim, dá 10. Nesta próxima linha, algum deles ainda é par e dá para dividir por 2? Sim, o 6 dá por 2 ainda. Dá 3. O 15 já sabemos que não dá para dividir por 2, coloca aqui. O 10 dá por 2, é 5. Bom, números por 2, divisíveis por 2, não temos mais nenhum na próxima linha. Todos os números são ímpar. Próximo número primo quem é? Naquela lista, né? De 2, 3, 5, 7 e assim vai. Próximo é o 3. Algum deles dá por 3? Sim, tem 2 que dá por 3. O 3 dá por 3 que dá 1, aqui já terminou. O 15 por 3 dá 5 vezes. E o 5 que não dá por 3, eu repito. Agora só sobrou o 5, que só dá por ele mesmo. Dá 1 e dá 1. Chegando no resultado a 1, então aonde que está o MMC, pessoal? Nesta multiplicação, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Tá? Então, a multiplicação dos fatores primos que eu encontrei, da decomposição de fatores primos, é o nosso MMC, é o nosso mínimo múltiplo comum desses 3 números. Tá? Desses 3 números. Tá? Ficou alguma dúvida sobre MMC e MDC? A gente já vai fazer atividade sobre isso aí. Vou dar mais um exemplo então aqui, só para afinar a matemática. Será que você consegue fazer isso aí? Tá? Dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer. Importante você tentar fazer, né? Importante você pegar o seu caderno, reescrever a questão, descobrir lógicas, rever o que aprendeu, pegar o livro didático, reler todo o conteúdo, porque eu estou tirando partes do livro, né? De repente, a parte que eu tirei é importante para você, mas também no livro lá tem mais conteúdo. Você lendo, relendo de novo o livro, você tentar aí, né, entender o que o livro didático transmite para o seu conhecimento. E eu sou aqui um facilitador, né? Tento ajudar vocês a engatinhar, a fazer a alavanca desse conhecimento, né? Um gatilho aí para você aprender um pouquinho de matemática. Conseguiu fazer essa questão? Vamos fazer comigo então? Vamos ler ela então. Diz que 2 navios fazem viagens entre 2 portos. Então tem 2 naviozinhos lá no rio fazendo uma viagem. O primeiro navio viaja a cada 24 dias. O primeiro navio, a cada 24 dias, ele parte em viagem. O segundo navio, ele viaja a cada 30 dias. A cada 30 dias, ele faz essa viagem também. Esses navios, em determinado dia, partiram juntos. Teve um dia, sei lá, numa data em si, né, digamos que hoje eles saíram juntos, os 2 saíram no mesmo dia. Só que um vai sair daqui daqui a 24 e o outro vai sair daqui a 30 dias de novo. E eu quero saber quantos dias, né, juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos. Quando que isso vai acontecer de volta? Quando é que esse fenômeno vai acontecer de volta? Quantos dias que eles vão sair juntos? E aí, para resolver esse problema, a gente tem que encontrar, então, o mínimo múltiplo comum dos números, ou seja, o MMC de 24 e 30. Tá? Que é isso que a gente vai fazer. Opa, deixa eu botar aqui de novo. Fazer, então, o MMC de 24 e 30. Professor, qual o método que eu faço? O método que você quiser. Quer fazer primeiro os múltiplos de 24, os múltiplos de 30 e ver qual é o número menor depois de 0, pode ser. Quer fazer esse método que eu vou fazer mais rápido? Pode ser. Então vamos lá. 24 e o 30. Esses são os 2 números que eu vou fazer agora o MMC. Esses 2 números dá para dividir por 2? Algum deles ou um deles? Sim, os 2 dão para dividir por 2 porque termina em par. 24 é par e 30 é par, então dá por 2. Qual é a metade de 24? Você vai me dizer que é 12. Qual é a metade de 30? É 15. 12 e 15, o 12 é par, o 15 não, então 12 ainda dá para dividir por 2. Qual é a metade de 12? É 6. 15 dá por 2?
Não é ímpar, então vamos repetir o 15 aqui. O 6 ainda dá por 2. Sim, dá por 2 o 6 ainda. Qual é a metade de 6? É 3. 15 dá por 2? Não, a gente vai repetir. O 13 e o 15 agora. O 3 só dá para dividir por 3. Dá 1. E o 15 dá para dividir por 3? 5 mais 1 não é 6? 6 não é divisor de 3? É, então 15 dá por 3. Quanto que dá? 15 por 3? 5. Né? E o 5, então, é o número primo também, que só dá por ele mesmo. Quem é o MMC de 24 e 30? Sai desta multiplicação de fatores de números primos. Então sai daqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, 11, 12. Então, daqui a 120 dias, né, esse fenômeno vai acontecer de novo. Os barcos vão sair juntos. Tá? Então, os barcos, os dois navios, voltarão a sair juntos depois de 120 dias. Tá bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Aquilo que eu digo, pega o livro didático, relê os exemplos, vê os exemplos que tem lá no livro didático, começa lá na página 20, né? Assiste quantas vezes você quiser esse vídeo, quer abaixar o vídeo, deixar offline no seu computador, deixar offline no seu smartphone, fica como você quiser usar esse material. Né? Eu estou aqui para facilitar o estudo de vocês e fazer com que vocês entendam um pouquinho a matemática. Para a gente trabalhar, então, para ver se vocês entenderam um pouquinho de múltiplos divisores, vou deixar a atividade para vocês fazerem. Né? A mesma atividade que tem lá no livro, só misturo um pouco com outras que eu tenho aqui, mas a maioria é lá do livro didático de você. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, né? Compartilhe esse vídeo aí, dá um joinha lá, porque ajuda aí o pessoal a conhecer a matemática, ajuda os colegas também a localizar mais fácil meus vídeos. Quanto mais vocês dizer que gostou do vídeo, né, mais fácil é para os seus colegas localizarem esses vídeos dentro da plataforma do YouTube depois. Tá bom? Tchau, tchau, então. Até mais. Um grande abraço. Até a próxima aula.